Quantos estão empolgados com a palavra de Deus? Quantos reconhecem que ela é a verdade? Se você está com sua Bíblia aí, ou que represente sua Bíblia hoje, levanta ela bem alta e diz comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Amém. Glória a Deus. Então, mesmo que tudo caia, a palavra de Deus vai estar de pé. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Amém. Louvado seja Deus por essa atmosfera de milagres, por essa atmosfera de uma nova estação, por essa atmosfera de um fechamento de um tempo e de abertura de um novo tempo. Estamos gratos, Senhor, por tudo que você fez até aqui. Mas estamos também com tanta expectativa, porque sabemos que você tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Amém. Glória a Deus. Então dá um grande sorriso, vai para quem está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio hoje. Deus é bom. Você pode sentar. Obrigado, pessoal. Maravilhoso. Você está animado com Deus? Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Tivemos aí no primeiro tempo. E a gente nunca é de combinar, né, o que a gente vai pregar. Mas ela quase que estava pregando minha pregação. Mas que alegria poder estar nessa casa e nesse momento tão festivo, né? Onde Deus tem... Eu gosto muito de momentos de aniversário de igrejas, porque eu reconheço que elas carregam consigo uma mudança de fase, né? Elas carregam consigo mesmo um tempo profético, e nesse tempo profético existe todo o favor necessário para que você possa ir para o plano de Deus, né? Então eu quero parabenizar essa igreja, quero parabenizar o pastor Júnior e Rose, pelo grande trabalho que eles têm desempenhado nessa obra. Tem sido um referencial e um farol para essa região. E quantos estão com expectativa para mais? Amém. Irmãos, sempre é uma alegria poder estar com vocês, né? Eu me considero mesmo com uma conexão com essa igreja. E geralmente quando a gente vai para uma igreja, devido a tantos compromissos que a gente já tem em todos os anos, geralmente a gente sempre volta naquela igreja com 2 anos depois, 3 anos depois, mas eu tenho um compromisso com essa igreja, todos os anos estar com vocês, e mesmo que seja às vezes um bate e volta, um tempo rápido, mas é uma alegria poder estar aqui, e quero agradecer sempre imensamente, né, pelo apoio e pela alegria de ter vocês conosco no Avivamento e Milagres todos os anos. Que tempo maravilhoso. Esse foi o ano de 10 anos da conferência Avivamento e Milagres, e foi mesmo o fechamento de uma década e a abertura de uma próxima década. Vamos ter em setembro do ano que vem, de 12 a 14 de setembro de 2025, deixa aí já agendado para você poder estar conosco. E sempre é uma alegria poder ver o pastor Júnior e Rose lá, né? A gente desfrutou de uma atmosfera tão poderosa esse ano. Tivemos a honra, né, de ter conosco. Miriam, inclusive, citou o livro dela, que é a irmã Nancy Dufresne. Ela tem um grande ministério, né, de alcance mundial nos Estados Unidos. E ela até recebeu uma palavra lá na conferência sobre o avião dela. E acho que uma semana seguinte eu estava assistindo uma reunião que ela estava ministrando e ela ganhou um avião. Está com um avião agora. Então esses ambientes desencadeiam isso. Pode ser que o próximo seja o seu avião. Então, fica animado. Amém. Deus é bom. Ele não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de fé. Amém.
Então, muito obrigado mais uma vez, pastor Júnior, né? Rose, por me ter aqui. Eles são um casal, irmãos, né, maravilhoso. As mensagens deles, esse testemunho que eles carregam, tem alcançado tantas pessoas, né, com a vida, com o testemunho, com aquilo que eles têm carregado, não só para essa cidade, mas para o corpo de Cristo, para o Ministério Verbo da Vida, pelo Brasil. Então, vocês são muito abençoados de tê-los, né, e estar debaixo desse apacentamento sobrenatural. Amém? E eu creio que as próximas fases serão fases de florescer cada vez mais e de caminhar dentro do plano e do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar, né? Vou pegar as partes que Miriam não falou. Mas eu tenho meditado sobre um texto, né? No final desse ano, isso tem vindo muito forte para mim, sobre aquilo que está em 2 Coríntios 1:20, que diz, pois, e na versão, essa é uma versão que muitas vezes tem ela em inglês, que é a versão King James, que diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso, por intermédio dele, o amém. Diz comigo, todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim, e por intermédio dele, o amém. Então, todas as promessas de Deus que estão determinadas para a nossa vida. Quantos sabem que antes que os seus ossos fossem formados, Deus te constituiu para um plano? Né? Você não foi criado e depois um plano foi criado. Mas mesclado com você, existe um plano e um propósito, o qual Deus te encaixou. Pode ser que você por muito tempo viveu fora desse plano. Pode ser que por algumas circunstâncias na vida você foi impossibilitado de viver o plano desde o momento em que você veio à terra. Mas eu sei que você está em um ambiente, está num lugar que está favorecendo o plano de Deus. Irmãos, eu creio que toda a promessa de Deus, mesmo que a gente tenha vivido anos fora dessa promessa, mas quando a gente se encaixa, existe um lugar em Cristo, que Ele não somente une ao que foi prometido a você, mas Ele promove também um tempo de restauração. E você vive em um ano que você poderia viver em 10. E Deus restitui a família, as finanças, o corpo, a força. Então nunca entre naquele campo de desânimo, de achar, meu Deus, eu só conhecia a palavra da fé com essa idade. Se eu tivesse conhecido quando era jovem, se eu tivesse conhecido antes, né, e bater aquele tipo de mentalidade ou sentimento de que coisas elas entrarem em uma esfera de irrecuperável, né, que elas são irrecuperáveis. Mas quando se está em Cristo, aquilo que parecia ser irrecuperável se torna restaurador. Amém? Então fique animado, porque nada é irrecuperável para Deus. Deus restaura os anos, Deus restaura a saúde, Deus restaura a força e te leva a viver tudo o que você foi chamado para viver. Amém? Então estar em Cristo é estar em um lugar. Estar em Cristo é estar unido ao que Ele é estar unido a toda a conquista que foi evidenciada por você na cruz do Calvário. Eu acho interessante o que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diz comigo, eu tenho vida em Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo. Diz comigo, em Cristo. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É tão interessante porque a Bíblia diz que já existe algo que foi planejado para você de antemão, para que você possa andar nessas promessas. E Cristo, irmãos, né, você vai ver essa expressão em Cristo, às vezes, mais de 130 vezes no Novo Testamento. E sempre é uma chave para que você possa andar em uma promessa que foi destinada para você. E quando nós reconhecemos esse lugar em Cristo, nós reconhecemos que Ele é um lugar de suprimento. Nós reconhecemos que Ele é um lugar de autoridade. Nós reconhecemos que Ele é um lugar onde Deus cumpre aquilo que Ele falou que iria cumprir. Sabe, quando você está em Cristo, você entende que onde havia morte, agora existe vida. Onde havia doença, agora existe saúde. Onde havia falta, agora existe prosperidade.
Onde havia frustração, agora existe um lugar onde os sonhos de Deus acontecem. Onde havia depressão e opressão, existe óleo de alegria. Então, sabe, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. É interessante porque ele não está dizendo que, se você está em Cristo, se você veio para Cristo, sua vida melhorou um pouco, né? Sua vida talvez tenha um rumo. Ele diz, não, na verdade, a sua velha vida não tem mais nenhum valor. O que você era antes não pertence mais a você. Amém? Se alguém fala assim, ei pobre, você não responde mais por esse nome, porque você agora está em Cristo. Se falam, ei angustiado, você não responde mais por esse nome, porque você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu sei que tem algumas pessoas que pensam, né? Digamos que a sua antiga vida era esse copo descartável e o diabo te amassou, né? Destruiu você em muitas áreas e formas. E tem gente que pensa assim, recebi Jesus, estou em Cristo, Deus vai lá e conserta algumas coisas. Nem tudo vai ficar como era antes. Isso aqui não tem como voltar mais a ser como era antes, né? Mas sabe, irmãos, quando você nasceu de novo, e esse texto quando diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, Deus não te consertou, Deus fez uma coisa nova. Não somente uma coisa nova, mas infinitamente melhor do que qualquer tipo de padrão de vida que você tenha vivenciado no passado. Então eu quero te dizer, fique empolgado para o futuro, porque existe algo novo e melhor da parte de Deus. E sabe quando o Miriam falou aqui, você pode pegar, irmão, aqui por favor, essa velha vida. Como Miriam falou, e Deus tem lidado isso comigo. Há umas 3 semanas atrás, eu não lembro onde estava ministrando, mas isso veio para mim, inspirado mesmo pelo espírito de profecia, que nós estamos saindo da estação das promessas para a estação do cumprimento. Amém? Onde você, é como se eu te prometesse, vou te dar um sapato. Aquilo quando fica só, vou te dar um sapato, é uma promessa. Mas quando eu compro um sapato, dou a você, ele está no seu pé, é o cumprimento daquilo que eu prometi. É você tocar na manifestação daquilo que só saiu da minha boca de uma forma verbal. E sabe, existem coisas que saíram para a tua vida da parte de Deus, de uma forma divina, por profecias, por homens e mulheres que foram inspirados, ou próprias inspirações que o próprio Deus colocou dentro de você. E eu te digo, nós estamos entrando na estação do cumprimento dessas palavras. Aleluia! Onde você vai tocar, onde você vai presenciar de uma forma visível e ocular aquilo que Deus te falou. Não sei se é para o casamento, não sei se é para as finanças, se é para o chamado de Deus, mas eu te digo, há uma estação de cumprimentos que está aberta para entrarmos nela. Isso me deixa empolgado. E sabe, mesmo em uma antiga aliança, a Bíblia diz que aqueles que tinham aliança com Deus, né, e no Salmo 91, fala que aquelas pessoas que estavam em aliança com Deus, elas desfrutavam de um tipo de proteção divina e sobrenatural. Diz que 1000 caíam ao seu lado, 10.000 à sua direita, e elas não eram atingidas. Existia um lugar na aliança, onde aquele tipo de muro invisível estava guardando todos aqueles que estavam em aliança com Deus. Sabe, irmão, se aquilo estava baseado em uma aliança inferior, baseado em promessas inferiores, e Deus sempre foi fiel em cumprir aquilo que Ele fala, imagine nessa aliança, que está baseada em promessas superiores. A Bíblia diz que o inimigo não pode tocar em você. Sabe por quê? Porque você está em Cristo. Você saiu, quando você nasceu de novo, você saiu daquele reino, onde você tinha acesso a qualquer coisa maligna. Irmãos, o ímpio, ele está sujeito ao que aparecer. Ele pode sair vivo e não voltar vivo. Ele pode sair saudável e voltar doente. Por quê? Porque está sujeito ao Deus desse mundo. Mas o diabo, mesmo sendo o Deus desse mundo, ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. Estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo, o diabo, o maligno, não pode nos tocar. E é o que 1 João 5,18 diz, ele diz, sabemos
que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus o protege, aquele que dele nasceu, e o maligno não lhe toca. Diz para o seu irmão: o maligno não pode te tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder do maligno. Então esse texto deixa bem claro quem está debaixo da influência do poder maligno. Aquele que está no mundo, aquele que está fora de Deus. Mas nós não estamos debaixo da influência do poder maligno. Nós estamos debaixo da influência da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, a gente não está tentando chegar em algum lugar. Nós já estamos naquele lugar, onde toda a provisão e toda a graça está disponível para entrarmos dentro do plano e do propósito de Deus. Mas sabe que a manifestação dessas realidades, ela está muito conectada com o lugar onde a nossa atenção se encontra. A única coisa que o diabo pode ter poder sobre o nascido de novo é a sua atenção. Porque se ele tiver a sua atenção, ele vai ter você. Então, quando sua atenção está conectada àquele tipo de necessidade, né? E como o Miriam falou aqui, quando uma adversidade surge e você coloca a sua atenção sobre ela. Eu já vi pessoas, por exemplo, não sabem que tem um tipo de doença e elas caminham na vida bem, mas quando tem aquele diagnóstico, elas começam a ler sobre aquilo, meditar sobre aquilo, pensar sobre aquilo. E todos os casos de pessoas que morreram começam a chegar para o ouvido dela. E tem gente que, infelizmente, às vezes 2 meses morreu. Porque aquilo consumiu ela, a um ponto que sua atenção se tornou aquilo. E onde está a sua atenção, aquilo vai ter você. Eu lembro de uma história de um homem nos Estados Unidos, um empresário bem-sucedido, mas ele começou a ter problemas mentais. E ele disse que uma criatura aparecia para ele à noite. E aquela influência, aquele espírito dizia para ele: eu tenho você porque eu tenho a sua atenção. Então perceba como a sua atenção está conectada ao que pode ter você. É como, por exemplo, digamos que alguém acordou com uma dor na costela, aí você vai lá no Google, pesquisa dor na costela. Aí vai ter lá tudo que dor na costela é. O que você está fazendo? Potencializando o poder errado. E colocando a sua atenção sobre o que não deve ter a sua atenção. Mas porque quando você começa a meditar sobre aquilo, a ler sobre aquilo, aquilo que era uma dor na costela vira uma dor no pescoço, que vira uma dor na cabeça, que vai para uma dor na coluna, e no final do dia a pessoa está de cama. Porque potencializou o poder errado. Mas quando algo surge assim, você diz: pelas suas pisaduras eu estou curado. No meu DNA não existe dor, no meu DNA não existe nada quebrado. Eu me recuso a andar em qualquer tipo de enfermidade. O que você está potencializando? O poder certo. Está fazendo com que esse poder tenha a sua atenção. Então, aquilo que tem a sua atenção vai ter a sua vida. E sabe, irmãos, é tão interessante como Deus lida desde o Antigo Testamento. Lá em Números 13, quando fala sobre aquele relatório que os espias trouxeram. E eles falaram: realmente a terra mana leite e mel mais. E o problema de muitas pessoas é que o mais prevalece mais do que a promessa de Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, mas eu não tenho a capacidade suficiente. Ah, mas foi a minha criação. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe no que você é bom e no que você não é bom. Deus sabe da sua limitação. Ele conhece você ao avesso. Então não fica querendo justificar o que Deus já sabe. Deus está dizendo: eu já sei, mesmo assim eu te chamei. Aquilo que naturalmente te falta, sobrenaturalmente eu vou te conceder. Aleluia, o favor que com a sua forma você não consegue, com a sua habilidade você não consegue. Eu tenho as minhas formas de estabelecer o meu favor e habilidade. E sabe, a Bíblia diz que aquele povo, aquele relatório começou a despertar um pavor no povo. Ao ponto que Josué e Caleb, no versículo 30, diz que eles fizeram calar o povo. E disse: Deus falou conosco, subamos e possuamos aquela terra. O que ele estava dizendo era: Deus, quando nos sinalizou sobre aquela terra, já sabia que tinha gigantes lá. Já sabia as adversidades, mas se Deus falou, subamos e possuamos a terra. Então eu quero que essa noite você jogue todos os mais fora.
E você diga: subamos e possuamos aquilo que Deus tem estabelecido para mim. Aleluia, porque o tempo do cumprimento chegou. Oh, aleluia! E quando você sabe que o tempo do cumprimento chegou, você se alegra, você celebra. Você tem aquele santo sorriso no seu rosto. E você é alguém que se comporta como se já fosse. É melhor você receber, senão vai voltar para mim. É o tempo de se cumprir aquilo que Deus falou ao teu respeito. Aleluia. É interessante, irmão Reagan fala uma coisa, ele diz: a liberação da nossa fé sempre vai estar conectada a uma ação correspondente. Então, a liberação da nossa fé sempre vai estar conectada com uma atmosfera de alegria, dança e riso. Amém? Alguém que recebeu não se comporta, recebi. Eu recebi, era tão impossível, viu, irmão? Não, irmãos. Você se conecta a se comportar como alguém que já recebeu. Você se conecta àquela atmosfera de vitória. Você sabe que Deus é fiel para cumprir. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, se você tem de Deus um sim, o que pode ser o seu não? Se você tem de Deus um sim e um amém para toda e qualquer promessa, o que é esse falatório inútil? O qual você talvez tenha colocado a sua atenção e foco. Mas eu declaro que o sim de Deus vai estar tão evidente em teu espírito. A convicção do que Ele te disse vai se levantar tão forte, que nada vai te tirar do que Deus te falou. Como eu falei na antiga aliança, Deus sempre tinha uma resposta para os seus em meio a um dia mau. Estamos em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 15. Israel estava vivenciando um tempo difícil, uma grande ameaça de um grande exército. E um profeta se levantou e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo. Diz comigo: não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia, o que ele estava dizendo é: Deus está garantindo, nessa batalha você não vai ter que levantar um dedo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime, ele fala pela segunda vez. Medo, irmãos, é um tipo de atmosfera que impede a intervenção divina. É como Deus dizendo: não tenha medo, não impeça aquilo, se levante. Sabe, irmãos, Deus honra a confiança. Deus honra quando você diz: eu confio que Deus me deu esse direcionamento. Eu confio no que Deus está me dizendo. Pode parecer até que eu estou perdendo e fugindo da lógica, mas se Deus falou comigo, eu vou ter confiança sobre essas palavras. Então, de alguma forma, Deus estava lidando com o medo. Aqui não era a incapacidade, mas o medo faz você potencializar o poder errado. E diz: saiam para enfrentá-los na manhã e o Senhor estará com vocês. E de madrugada foram ao deserto. E quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escute-me, Judá, povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e prosperareis. E algumas palavras dizem: e terão êxito. O que ele estava dizendo: tenha fé no que Deus falou. Após sua confiança no que foi dito, e vocês terão sucesso em cada palavra que foi pronunciada sobre essa adversidade. Amém? E eles colocaram o louvor à frente, e eles cantavam: porque o amor de Deus é leal, e a sua bondade dura para sempre. Aleluia! E um poder foi adiante deles e resolveu o problema. Irmãos, eu não sei que tipo de moída aconteceu naquele exército, mas um começou a matar o outro de repente. E quando eles chegaram, em vez de se deparar com um exército que ia aniquilá-los, eles se depararam com um exército de homens mortos.
e se depararam com um campo de abundância e suprimento. Porque passaram 3 dias recolhendo armamento, recolhendo ouro. Irmãos, o diabo não sabe o que fez, colocando você em uma situação difícil. Porque em vez daquilo te destruir, você vai sair de lá mais forte, mais próspero, mais determinado e mais confiante no que Deus pode fazer. Aleluia! Então não tenha medo e não desanime, porque Deus está no meio desse tipo de oposição. E você vai sair mais forte e convicto. Oh, eu te digo, os próximos dias são dias de milagres. Os próximos dias são dias de restauração. Os próximos dias serão dias de um sopro sobrenatural. Aleluia! Uma das coisas que no começo desse ano, um homem de Deus, um grande profeta de Deus chamado Kenneth Copeland, profetizou. Ele disse que 2024 seria o melhor tempo no pior tempo. E que seria o ano do mais e mais. Amém? Aleluia, ainda estamos dentro disso. O melhor tempo no pior tempo. Amém? Aleluia. Então eu libero uma palavra sobre você. Que enquanto esses dias que estão por vir, serão dias de uma grande confirmação da parte de Deus. Serão dias onde você verá a mão do Senhor fechando uma fase e abrindo uma nova fase. Oh, aleluia! E você sairá desse tempo com cânticos alegres. Oh, você sairá desse tempo cheio de júbilo. Aleluia! 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 Serão dias de júbilo. Dias de júbilo na tua casa. Dias de júbilo nos teus negócios. Dia de júbilo. Aleluia. Em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15, havia uma outra situação acontecendo aqui. Tudo que o exército da Síria planejava contra Israel era revelado ao profeta. E o profeta Eliseu revelava ao rei, e todas as vezes o rei era salvo daquelas emboscadas. Isso aconteceu constantemente, ao ponto que o rei achou que tinha um traidor no meio deles. E disse, não, só pode ter um traidor no nosso meio, porque tudo aquilo que eu planejo em secreto é revelado ao rei de Israel. E um dos seus generais falou, não, é porque tem um profeta em Israel. E tudo que você planeja em secreto é revelado ao profeta, e o profeta revela ao rei. E ele não ficou muito feliz. E mandou um exército, ele disse, pois vamos resolver isso agora. A gente vai acabar com esse profeta e acaba com o nosso problema. Então ele mandou um exército para cercar a cidade do profeta. E a Bíblia fala, no capítulo 2, em 2 Reis 6,15, diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo. Aleluia, mais uma vez, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É interessante porque ele já estava consciente do que estava disponível. Veja a diferença de alguém que está consciente do que está disponível e de alguém que não está consciente do que está disponível. É a mesma situação, é a mesma dificuldade, mas um estava consciente do suprimento e do livramento que Deus já havia provido, e o outro estava totalmente fora e agarrado ao desespero. E a primeira coisa que ele diz é, não tenha medo, fique tranquilo, Deus já tem um escape para isso. Aleluia, Deus está dizendo para alguns aqui, fique tranquilo, eu sei até que horas o banco fecha. Fique tranquilo, eu sei o que você precisa resolver antes que esse ano termine. Fique tranquilo, eu já estou lidando com esse parente, com essa mulher, com esse marido, com esse filho. Já há algo preparado da parte de Deus. Amém.
Irmãos, nós teríamos um grande ganho se tivéssemos uma maior consciência do reino que pertencemos. Não entraríamos em preocupações desnecessárias. Não entraríamos em batalhas desnecessárias. Se tivéssemos consciência, Deus já proveu um caminho em meio a qualquer tipo de situação difícil. No reino do Espírito, já existia um escape para aquele povo. Amém? E eu creio que Deus vai abrir os olhos de algumas pessoas aqui. Te dá olhos para ver que já existe um caminho aberto. Que já existe uma provisão. Ambracoso telemangen dilendele brosto tombro kentere keseti mangandolo broste ire demandroste kirele desse. Sim, os teus olhos estão se abrindo para perceber o meu livramento e a minha bondade que te cerca. Sim, os teus olhos estão sendo tirados da oposição e da tempestade. Está sendo colocado sobre aquele que pode resolver a tempestade. Está se levantando em você um santo riso e uma santa convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Não haverá perdas para o futuro. Não haverá perdas para o que está para acontecer. Porque a minha mão e intervenção divina estarão sobre ti em cada nova fase. Aleluia. Levante suas mãos, renda graças ao Senhor por isso. Graças te damos, Pai. Aleluia. Em uma outra situação, no ministério de Jesus, em Lucas 8:49, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Aleluia. Amém. É o mesmo Deus, irmãos. É a mesma palavra. É a mesma inspiração. É interessante porque Jesus não disse: confesse mais a Jairo, confessa agora a palavra. Jairo, fala a verdade. Não, ele disse: Jairo, não tenha medo. Medo é a primeira coisa que a fé sempre vai lhe dar. Porque se você estiver em uma atmosfera de medo, você estará com a sua atenção na coisa errada. Você estará se programando para perder. Mas quando o medo sai e o espírito de poder entra, não existe nada que possa parar você. Aleluia! Eu declaro todo tipo de influência de medo que tem tentado ministrar nas mentes e corações aqui. Perca a força agora! E você sendo tomado por uma plena convicção que o poder de Deus sempre vai superar o poder maligno. Que maior é Deus para promover a vida do que o diabo para promover a morte. Que mais poderoso é Deus para curar do que o diabo para matar. Aleluia, que mais poderoso é aquele que veio para te dar uma vida, e uma vida em abundância, do que aquele que veio para matar, roubar e destruir. Que se levante em você essa convicção. E ele disse: então somente creia, e ela será curada. É como se ele estivesse dizendo: não mudou. Amém? Jesus não, imagina Jesus falasse: eita, Jairo, que pena, né, cara? A gente não chegou a tempo. É isso que a pessoa que trouxe a notícia estava falando isso. Deixe Jesus resolver agora o que ainda tem jeito. Sua filha não tem mais jeito. E Jesus disse: ei, Jairo, olha para mim, não tenha medo. Creia tão somente. Nada mudou, não importa se morreu, se piorou, se está parecendo que não vai acontecer. Eu estou disposto a fazer o que vim fazer. Amém? Aleluia. E quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Alguns vão ter que tirar pessoas que estão entre você e o seu milagre. Conexões e associações que estão freando o sobrenatural e a intervenção divina. Elas minam a fé, elas danificam o propósito de Deus. Mas se um naqueles que estarão na mesma fé, atmosfera e mentalidade.
Aleluia. Se une naqueles que têm mais de Deus do que você. Se une naqueles que vão cooperar para uma atmosfera de milagres. Aleluia. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele. Irmão, Jesus não estava programado aqui para um velório. Jesus estava programado para um milagre. Por que vocês estão chorando? Quem está programado aqui para um velório? Por que vocês já tudo entregaram os pontos? Eu estou programado aqui para um milagre. Ô irmão, o médico disse que não tem mais jeito. Ô meu irmão, depois que eu comecei a orar, parece que essa situação piorou. Não importa. O que Deus falou é o que vai prevalecer. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas Jesus não sabia que ela estava morta. Jesus estava consciente da vida. E ele disse, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E o espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Aleluia. O que é isso? Jesus potencializou o poder certo em meio a uma situação de impossibilidade. E eu te digo, Jesus, essa noite, estamos aqui para potencializar o poder certo. Essa é uma noite que estamos virando os nossos olhos para o que Deus falou. Não para o que não funcionou antes. É como eu estava conversando com uma pessoa que tinha tido uma situação difícil em uma questão passada. E ele estava, de certa forma, caminhando para uma nova experiência. E eu disse para essa pessoa, não comece esse ponto pensando no que você vai fazer agora e no passado não funcionou o que você exatamente está fazendo agora. Mas comece esse ponto como uma carta branca. Com aquela consciência, como se o que não funcionou antes não existiu. Eu estou começando agora de uma folha em branco. Não é no que não funcionou, não funcionou, não funcionou. É aquela coisa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quando você fica, não funcionou, você está potencializando o que fez você fracassar, talvez. Mas nós vamos ter essa capacidade, irmãos, de fazer o que Paulo disse, esquecendo do que para trás fica e avançando para o que está diante de mim. Tirando o meu foco do que não funcionou e concentrando naquela grande atmosfera de milagres que está para acontecer. Aleluia! Quantos estão prontos para milagres? É uma atmosfera de milagres, é uma atmosfera de vitória. É uma atmosfera de um novo tempo. Então, fique pronto, porque você está entrando na estação dos cumprimentos. E quando estamos nos comportando como alguém que já recebeu, a gente se comporta como alguém que já recebeu. Aleluia! A gente levanta a nossa cabeça diante dos inimigos que te cercam. E você se torna consciente, Deus está operando ao meu favor. Amém. Aleluia. A fé funcionou antes, a fé vai funcionar agora e a fé vai funcionar sempre. Amém. Sabe, e eu vou caminhar para encerrar com isso. Você sabe quando um pregador fala que vai encerrar é porque tem 40 minutos ainda. Mas quando Paulo fala em Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que você saiba qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Essas que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E lá em Romanos 8,11 diz que o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita dentro de você. Então Paulo estava falando, tem uma revelação dessa suprema grandeza do seu poder que já está à sua disposição. Amém? Aleluia. E sabe, a suprema grandeza do seu poder é o poder prêmio.
É o poder que levantou Jesus dentre os mortos. A gente não está, irmãos, em um tipo de vida ou atmosfera onde a gente está aqui e o diabo está quase chegando em Deus. Não, nós estamos em um lugar em Cristo onde estamos além, acima, muito acima de todo principado e potestade. Muito acima de toda influência maligna. Estamos debaixo da sobreexcelente grandeza do seu poder. E quando você desfruta dessa sobreexcelente grandeza, você fica em um lugar onde nenhum tipo de influência maligna toca você. E sabe, eu lembro de um exemplo de um homem que foi fazer ele estava fazendo uma viagem de avião. Ele estava pilotando, na verdade, o próprio avião. E era um avião de pequeno porte. E quando ele olhou dentro da cabine, ele percebeu que tinha um rato dentro da cabine do avião. E ele pensou, meu Deus, se eu deixar esse bicho aqui, ele pode roer algum fio aí, eu vou ter problemas lá em cima. Mas ele disse, se eu também voltar, eu vou danificar o que eu preciso fazer. Então, ele ficou naquele dilema, volto, não volto, o que eu vou fazer agora? E ele lembrou que existe um tipo de altitude que rato não sobrevive. Então, ele disse, em vez de eu voltar, eu vou subir mais alto. E eu vou levar essa aeronave a um ponto onde esse rato não vai sobreviver. Então, sabe, irmãos, você está entrando em um tempo, em uma fase na vida, onde talvez circunstâncias podem ter aparecido no meio da caminhada. E alguns tipos de pensamentos estão vindo para você retroceder. Mas Deus está dizendo, levante e voa. Porque no meu plano não tem voltar atrás. No meu plano não tem retroceder. Então levante e voa e leve essa situação a uma altura onde ela não vai sobreviver. Leve essa situação a uma altura onde o sino vai parar de tocar. E você aquilo não vai ter mais influência sobre o que você pensa, sobre o que você diz. Amém? Você vai estar como Abraão disse. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão estava plenamente convicto. Que ele não enfraqueceu na fé, nem levou em consideração o seu corpo que já estava amortecido, e nem o ventre de Sara. Mas ele foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. O que é alguém que é fortalecido em sua fé, dando glória a Deus? É alguém que se comporta como se já fosse. É alguém que tu diz, tu está doido, tu está crendo nisso há quanto tempo e nada aconteceu. E você está lá, convicto, não muda. Você não muda por dentro, você não muda na sua postura, mas você continua. E eu declaro, pessoas estão sendo fortalecidas em sua fé essa noite. Pessoas estão se levantando para aquele lugar onde eles estão dando glória a Deus. Não como uma coisa que vai acontecer, mas você tem uma consciência por dentro, já aconteceu. Aleluia, eu me comporto como se já fosse. Irmão Reagan fala de um pastor amigo dele, que falou de um homem da diretoria dele, que estava crendo para a esposa se converter. E ele disse que aquele homem em uma reunião da diretoria daquela igreja, disse que orou para que sua esposa se convertesse. E eles oraram fervorosamente. E aquele homem começou a dançar, correr, se alegrar. E o povo ficou olhando para ele. Que bom. E na final de semana seguinte, quando o pastor fez o apelo, quem veio para frente? Aquela mulher que eles haviam orado. Aí toda a igreja veio abaixo. Pulou, dançou, correu. E aquele irmão ficou lá sentado. Que bom. E eles falaram, você não está animado com isso? E ele disse, vocês que se animaram tarde demais. Porque eu já recebi isso desde a semana passada, quando nós oramos. O que é isso? É alguém crer que já recebeu. E se comportar como alguém que já recebeu. Amém? Aleluia. Então eu declaro que essa obra está entrando em uma fase de cumprimentos. Em uma estação da manifestação de Deus para a expansão, para novos propósitos. Oh, qualquer coisa que está tentando ser retida, seja liberada agora. Que os anjos trabalhem, anjos do Senhor, estão trabalhando para prover, para abrir portas, para reavivar os planejamentos e para abrir espaço
para todo o plano de Deus, para essa cidade e região. Oh, em nome de Jesus. Porque haverá grande avanço e haverá grande confirmação para todas as fases que Deus estabeleceu. Amém. Eu tenho uma direção. Isso está indo e vindo para mim antes de eu ministrar. Todas as pessoas que estão com qualquer problema relacionado a osso, tendão, músculo, coluna, ombro, tudo que está relacionado a essas áreas, a unção está aqui para curar você. Se você tem qualquer problema nessa esfera, fica de pé onde você está. A unção de Deus vai te alcançar agora. Amém, aleluia. Pai, eu libero agora a unção de Deus sobre essas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus toda a dor, todo o incômodo, tudo que está em desordem sobre o seu corpo agora, entre em plena ordem. Eu declaro em nome de Jesus a força da palavra restaurando os ossos, a força da palavra restaurando a coluna, a força da palavra restaurando tendões, partes do corpo que estavam desgastadas e não tinha mais jeito, joelhos que estavam desgastados, aleluia, Deus está dando novos joelhos agora, Deus está dando um novo quadril a alguém agora, aleluia, tudo que está desgastado, o poder que ressuscita, entrando em operação agora, e colocando ordem em qualquer coisa que o diabo esteja colocando desordem. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, receba. Eu estou sentindo, eu não estou sentindo, não importa, só receba. É seu agora. Isso está disponível agora. Agora. Em nome de Jesus. Eu quero que todos fiquem de pé. Quando Jesus apareceu para o irmão Reagan uma vez, ele disse, pode manter as luzes acesas. Ele disse, eu estou compartilhando com você uma unção para a cura. E quando você orar pelos doentes, mesmo que algo externo aconteça ou não, creia que aquela unção entrou e removeu aquele mal. Então, mesmo se você tenha sentido algo ou não tenha sentido algo, essa unção entrou. E ela removeu esse mal. Amém? E eu percebi que nessa nova fase vai haver uma unção de cura muito forte. Muito forte sobre vocês. É uma onda de muitos milagres. E os milagres vão trazer as multidões, vão trazer os famintos e vão socorrer as necessidades. É uma unção de cura forte para essa nova estação e tempo. Eu libero, Pai. Sim. É como uma nova sala ministerial. É como um novo lugar em Deus que ainda não foi tocado, mas será curas. Os surdos vão ouvir, os cegos vão ver. Partes do corpo serão devolvidos a pessoas. Os milagres criativos estarão trazendo pulmões novos, fígado novo, rins novos. Aleluia! Essa igreja será conhecida pelos grandes milagres. Vocês já tocaram em muitos milagres financeiros e em muitas outras esferas, mas esse é o tempo de entrar em milagres, os dons de poder em uma fase tão extraordinária, porque para essa nova fase haverá essa grande onda de crescimento e unção sobrenatural. Onde o dom da fé estará operando junto com os dons de curar, junto com o dom de operação de maravilhas, será uma soma, e a onda do Senhor virá como uma forte chuva. Vamos rir um pouco.
que tem miguinha. Mangandoroxia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa fase dos milagres. Milagres, milagres, dons de curar. Eu estou vendo tantas curas, tantas curas. Anda, maquendebante. Partes de metal que vão voltar a ser carne de novo. Essa igreja vai ser conhecida como um ponto de milagres. Milagres. Eu vejo ambulâncias que vão vir com pessoas em estados terminais. Que vão ficar na porta e aquela unção de cura vai entrar. Macas, cadeiras de roda. Haverá um grande avivamento de cura para essa fase. Em nome de Jesus. E nós concordamos com isso. E liberamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Oh, glória. Muitos aqui estão saindo. E isso que eu falei para eles está começando sobre pessoas que estão nessa diretoria, liderança, na membresia dessa igreja. Milagres de cura, pessoas que estão esperando por isso há tempos, no filho, na própria vida, principalmente questões cognitivas, você vai ver. Você vai tocar nesses milagres. Oh, glória! É como uma grande onda que vem e que te banha para uma nova fase. Amém. Aleluia. Aleluia. Pessoas estão sendo curadas agora de problemas nos pés. Pés. Quando eu falo pé, eu falo tudo que se relaciona a pés. Dores no pé, calcanhar. Aleluia. Eu não sei como é o nome que dá aquele esporão de galo, é? Satanás, dedo de Satanás, sei o que lá. Mas enfim, coisas relacionadas aos pés. Unha, cravar. Tem gente que tem problema sério com questão de unha. E o que está em desordem ali, entrando em ordem. Pelo poder de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, amo vocês. E saiba que nós já temos um encontro marcado para 2025. Eu já estou me escalando, pastor. Amém. Aleluia. E nós vamos ver toda a bondade do Senhor estendida sobre as próximas fases. Amém. Então dê um grande brado ao Senhor essa noite.